reposicione. Muito bom esse tema, reposicione, muito bom. Sabe, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Tudo bem, filha? E aí, eu passei por uma... Tudo bem? Você é da igreja do pastor Israel. Israel é meu amigo, meu brother. Manda um abraço pra ele depois. Tamo junto. Israel é maravilhoso. A gente é parte de AKPN junto. Muito brother. Eu amo Israel. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu passei por uma crise de fé muito intensa. Eu comecei a trabalhar no banco. Eu passei por uma crise de fé muito intensa. Vamos abrir o coração? Vamos abrir o coração. Aqui, na moral. Vamos ser sinceros. Alguém aqui já teve uma crise de fé? Levanta a mão. Não tenha vergonha. Levanta a mão. Eu sei que tem mais gente. Eu vi a sua mão, filha. Bem de longe, eu vi você. Olha só. A minha parada era a seguinte, meu time. Eu vou pra igreja porque eu sou crente de verdade. Eu vou pra igreja porque eu amo a Jesus, porque Jesus é o meu Deus. Ou eu vou pra igreja porque meu pai falou pra eu ir desde que eu nasci e eu não conheço outra coisa. Ou eu vou pra igreja porque o meu pai me educou desde sempre falando: filho, você é crente. Filho, você é filho de Deus. Filho, no domingo nós vamos pra igreja. Então essa foi a minha crise de fé. E toda crise de fé, toda crise que você passa, é normal. Acontece com todo mundo, nós somos pessoas. Normal. Sabe qual que é a crise do pastor? Quer saber? Eu vou largar tudo, mano. Vou fazer minhas paradas, cara. Pelo menos eu me preocupo com os meus problemas e menos com os problemas dos outros. Essa é a crise do pastor. Fala a verdade, meu time. E aí, toda crise de fé deve te levar aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Toda crise de fé deve te levar ao rei, porque quando você perguntar pro rei, ele te responde, você obtém as respostas corretas. Só que com 18 anos, eu fiz o oposto disso. Então, ao invés de ir para os pés da cruz, eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou ver qual que é o meu rolê, mano. Então, ao invés de eu ir para os pés da cruz, eu me afastei da cruz. Nunca parei de ir na igreja. Mas comecei a quebrar no rolê junto com os meus amigos que não eram da igreja. Tentando me encontrar numa crise de identidade. Olha a ousadia. Olha o que eu fiz, cara. Que coisa ridícula. Eu cheguei no meu então líder de louvor. Eu tocava na igreja, toquei bateria na igreja a vida toda. Parei de tocar por causa do pastoreio. Cheguei no meu então líder de louvor e falei, não tô bem e tal. Vou ficar um tempo sem tocar. Tô trabalhando no banco, tô cansado, tô trabalhando muito. Mentira. É porque na minha cabeça eu falei, bom, já que eu vou quebrar no rolê, então eu não vou tocar. Mas eu já tava pecando do mesmo jeito, eu não tava fazendo nada. O senhor magnânimo não vai tocar porque quer sair pra rua. E assim eu vivi o momento mais obscuro da minha existência. Assim eu vivi o momento mais tenebroso da minha vida. Um ano e pouco nessa caminhada. Frustrando meus pais, entristecendo os meus pais, zoando pra caramba, fazendo um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Até que um dia, como filho pródigo, quem conhece a história do filho pródigo? Levanta a mão. Ótimo. Como filho pródigo no chiqueiro, sabe? Ele tá nos porcos, aquilo ali é um chiqueiro. Porque o mundo parece bonito, parece maneiro, mas quando você se distancia do Senhor, mas você já experimentou as coisas que vêm do alto, mais você percebe que o mundo e as coisas que ele te oferece não passam realmente de lavagem, de um chiqueiro, a imundície do pecado. E aí naquele lugar, igual quando a Bíblia fala que o filho pródigo caiu em si, o Espírito Santo acendeu uma luz na minha mente e falou, volta para casa do seu pai. Mas o Espírito Santo não tá falando volta para casa do seu pai, do meu pai biológico. Tá falando volta para casa do seu pai, do pai celestial, do pai eterno. Então, num evento de juventude, semelhante a esse que a gente tá, eu faço uma oração, confesso meus pecados pro meu pai,
E agora meu pai biológico, a gente ora junto, a gente se abraça, a gente tem um momento ali. E ali começa um processo de reconstrução. Guarda essa história. Fica com essa parada na sua cabeça. Guarda isso. Fica tranquilo que essa mensagem não é sobre mim. Não vou contar a minha história. Só tô fazendo setup aqui pra você entender onde a gente vai chegar. Anos depois, eu tô aqui em Belo Horizonte, mais especificamente em Santa Luzia, estudando no falecido CTMDT. Tô estudando lá, onde eu conheci minha esposa. Tô fazendo CTMDT e a gente tinha aula de manhã e à tarde, às vezes aula de manhã e à tarde à noite, era muito intenso. Resumindo, eu fico papo de 3 meses sem vir pra igreja. No CTMDT tinha um culto de quarta-feira. Era um culto horrível, mas era um culto. Então eu frequentava aquele culto, mas a parada da igreja, eu amo esse ambiente, esse prédio de vocês, isso aqui é maravilhoso. Que vocês têm algo aqui fantástico. Que vocês podem estar perto uns dos outros e olhar uns para os outros. Isso aqui é maravilhoso, cara. De verdade, eu olho isso aqui me inspira muito. Já falei isso pra você. E então um dia eu acordei depois desses 3 meses sem ir pra igreja, mano. Eu acordei tipo umas 6 horas da manhã, assim, 6:30, chorando copiosamente. Falei, mano, eu sou crente, velho. Como é que eu tô 3 meses sem ir na igreja? Juntei os amigos, a gente era tudo seminarista, não tinha dinheiro. Pegamos a condução, para na estação São Gabriel, pega o trem, fomos pra Lagoinha Savassi, que tava nascendo na época. Flavinho era o pastor da Lagoinha Savassi na época. Só que quando a gente chegou lá, não foi o Flavinho que pregou, foi um outro pastor. Pregou a mensagem, uma das mais simples que alguém pode pregar. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele viveu a vida que nós jamais poderíamos viver. Ele não pecou, ele morreu na cruz. Ele ressuscitou no domingo para que houvesse perdão para os nossos pecados. Você tem acesso ao Pai por causa do sacrifício de Jesus. Simples, a mensagem da salvação. E eu chorava, eu urrava na igreja, como se eu estivesse me convertendo novamente. Os meus amigos do CTMDT, mano, tá tudo bem, cara? O que tá acontecendo? Eu falava, cara, eu tava com saudade, porque eu sou crente. Aí você pergunta pra mim, o que uma história tem a ver com outra? E eu te respondo tudo. Te respondo tudo. Por quê? Porque você foi feito, você foi criado para adorar a Deus e para se relacionar com Ele. Então eu, quando mais jovem, 18 anos, vivi a minha crise de fé e me afastei dos caminhos do Senhor, nesse período de trevas da minha vida, quando o Espírito Santo acende a luz, ele fala, volta para a casa do Pai. Por quê? Porque na casa do Pai é quando eu tinha plenitude. Na casa do Pai é onde eu tinha alegria. Na casa do Pai é onde eu fazia as coisas. E as coisas que eu fazia, faziam sentido. Eu estava ganhando bem no banco, eu estava indo bem no banco, eu tinha sido promovido, estava tudo legal, estava maneiro pra caramba. Eu era um jovem, eu morava com os meus pais, eu não tinha conta para pagar, eu tinha dinheiro no bolso e um carro na garagem e um monte de ideia errada. Mas eu não era feliz. Toda vez que a gente saía, a gente fazia um monte de coisa, a gente abusava de substâncias e tudo mais que você puder imaginar, mas no final das contas, quando a gente chegava em casa, eu era uma pessoa vazia, uma pessoa triste. E de repente, quando eu volto para casa do Pai, e quando eu me arrependo, confesso os meus pecados pro meu Pai, começa um processo, e de repente eu compro de novo um par de baquetas, que eu tinha aposentado as minhas baquetas, volto a tocar na igreja, e aquele lugar, aquela plenitude, aquele alinhamento com o Espírito Santo, eu falo, eu fui feito para isso. E depois lá na frente, no CTMDT, quando eu fico um tempo sem cultuar e volto, o que é isso? O que é esse sentimento? O que é essa saudade? É saudade do Deus que te criou. Porque, fala a verdade para mim. Agora você não precisa responder porque eu não quero gerar nenhum constrangimento. Você que é crente, você que já experimentou da graça, você que já experimentou do favor de Deus, você que já veio, já entregou, o meu tio te batizou e você desanimou, pisou fora, deu uma zoada, deu uma ramelada, ninguém tá aqui pra te julgar, mano, mas fala a verdade, vale a pena? Você tá feliz, mano?
Tá valendo a pena? Tá da hora? Tá tudo certo? Você está vivendo em plenitude? Você está vivendo o propósito máximo da sua vida? Não está. Porque Agostinho fala que inquieto está o nosso coração e ele continuará inquieto enquanto o nosso coração não repousa nele, não repousa no Senhor. Então você vai procurar satisfação atrás de satisfação. Aí você pode, cara, usar muitas drogas. Você pode pegar muita gente. Você pode ser muito popular, você pode conhecer muita gente. Você pode frequentar lugares muito interessantes, você pode ter acesso à área VIP, camarote, a tantas coisas legais. No final das contas, você continuará um eterno insatisfeito. Você continuará eternamente insatisfeito. Você pode se formar, você pode arrumar um emprego maneiro, você pode abrir uma empresa, você pode encher o seu bolso de dinheiro, você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, você pode fazer tudo isso antes dos 30. Se você não tiver Jesus, no final das contas, você será eternamente insatisfeito. A sua satisfação plena, você só encontrará quando você se relacionar com o seu Criador verdadeiramente. Sabe aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar? Sabe, mano. Não sabe, mano, porque se você é crente de verdade, se você se relacionou com Cristo, você não sabe viver de outra forma. Esses tempos atrás, viralizou uma parada, uma trend. E aí a trend era alguém quebrando no rolê e tal, e bebendo, e fumando maconha, e fazendo alguma coisa assim. E falava, olha, hoje essa pessoa tá assim, mas há um tempo atrás, não conta pra aquela pessoa lá, ela gostava de fazer isso, e mostrar a pessoa na igreja. Vocês viram essa tendência? Quem viu? Quem viu? Alguém viu? Só eu vi? Só chegou pra mim? Ah, não. Ah, muito obrigado. Pode reagir na igreja, tá tudo bem. Pô, eu falei, não é possível que só chegou pra mim. Foi um vídeo só pra mim, então. Cara, sabe o que aquela pessoa tá fazendo? Isso é um grito de desespero. No fundo é isso. No fundo é um grito de saudade pelo sentido da própria existência. Porque tudo que a gente sente, todos os nossos sentimentos apontam para alguma coisa concreta, para alguma coisa que existe. Se eu tenho fome, o Zóio hoje estava com muita fome. Então, se eu tenho fome, a minha fome aponta para a comida. Se eu tenho sede, a minha sede aponta para a água. Se eu me sinto só, a solidão me leva a buscar relacionamentos. Se eu quero constituir uma família, a solidão que eu estou sentindo e esse desejo me leva a buscar, então, uma esposa e construirmos uma família. Me leva a coisas concretas, coisas que estão aqui. Mas, se depois de tudo isso, o meu coração continua insatisfeito, se depois de tudo isso eu ainda sinto que falta alguma coisa, e toda vez eu quero mais um tênis, eu quero uma casa maior, porque agora minha casa tem que ter uma varanda, mas agora tem que ter uma varanda gourmet, mas agora tem que ter uma varanda gourmet e uma piscina, e agora eu preciso de 3 carros e um tem que ser elétrico, e eu não para, e eu continuo insatisfeito. No final das contas, então, significa que nada desse mundo irá te satisfazer, significa que você precisa de alguma coisa para além desse mundo. Porque você foi criado por Deus. E Deus é além desse mundo. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele pega algo material. Ele forma ali então, do pó da terra, o ser humano. E Ele sopra o fôlego de vida, certo? Então você foi feito, seu corpo é material, mas você foi feito para se relacionar com aquele que é imaterial, aquele que soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Você foi feito para se relacionar com o seu Criador. E talvez você está aqui nessa noite e você nunca se relacionou verdadeiramente com Ele. Talvez você está aqui a primeira, segunda, terceira vez que você pisa numa igreja. Talvez você viveu a sua vida toda sem nenhuma cultura cristã, religiosa. E você está ouvindo alguém falar sobre saudade. Mas não é saudade só de ser crente, é saudade do Pai.
Porque esse anseio, essa busca, esse vazio que você tem no seu coração, ele será preenchido pelo Pai eterno. Salmos, capítulo 63. Eu vou ler na NVT. Olha só que legal isso aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Ó Deus, Tu és meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Todo meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver. A Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, pois Tu és meu auxílio. À sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que terão me destruir descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos os que juraram falar a verdade louvarão, mas os mentirosos serão calados. Que salmo é esse e o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Salmos 63. Eu li na NVT, mas você pode ler na versão que você quiser. É porque eu gosto muito da nova versão transformadora, mas o negócio é o seguinte, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E o contexto desse salmo é que ele foi escrito quando ele fugia de seu filho Absalão e ele estava no deserto. E presta atenção porque esse contexto muda tudo. Esse contexto muda tudo porque quando ele fala: eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Aqui tem uma coisa interessante. Veja que ele está no deserto, mano. Eu já fui pro deserto. É uma experiência incrível e ao mesmo tempo assustadora. E ele tá no deserto. No deserto, obviamente, qual é a imagem que a gente tem no deserto? Calor absurdo, absoluto. E eu preciso de água, senão eu vou morrer e rápido. E óbvio que a gente precisa de água no deserto. Davi tá no deserto. Mas nesse momento, ele volta os seus olhos para o Senhor. E ao invés dele falar simplesmente da sede normal que ele está sentindo, da sede biológica, ele fala: minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede do Deus a quem eu sirvo. A minha alma tem sede do meu Senhor. Isso aqui é alguém escrevendo com amor a Deus. E alguém escrevendo verdadeiramente, porque alguém que já tinha experimentado a bondade e tendo reconhecimento do fato de que nós fomos feitos para nos relacionarmos com o Criador. Porque veja, quando a gente vai orar, a gente pede um monte de coisa, não pede? A gente pede um monte de coisa. Não está errado pedir. A Bíblia nos permite pedir coisas em oração. A questão é quando a gente só pede e fundamenta a nossa vida de oração em pedir coisas para Deus. Davi, como assim? Ora, veja bem. Outros tipos de fé, outros tipos de religião, sei lá, vamos apontar para uma parada antiga. Vamos apontar para mitologia nórdica. Pode ser? Tá na moda essa parada aí. Todo mundo faz filme, série, tudo de viking. Não é verdade? Faz tatuagem, o povo faz coisa do Odin. Nós estamos no Brasil. O cara tem sobrenome português e tatua Odin nas costas. Maravilhoso. Aí olha só. Brega, mas enfim, tô brincando. Às vezes o cara tem Odin aqui tatuado nas costas. Não. Você é brega. Tô brincando. Ó. Cafona. Ó. Odin. Eu tô sem remédio. Calma. Meu TDAH tá na última forma, pastora. Tá no talo. Eu tomava 80 miligramas. Tô parado, mas vou voltar. Se liga. Quando o Deus do trovão é o Thor. Então, poxa, pra gente ter chuva, bênção para as nossas plantações, então a gente oferece um sacrifício
para que o Thor nos abençoe. Era assim que funcionava. É uma troca. Eu dou aqui e recebo aqui. Certo? Certo. Então toda vez que eu me relaciono com Deus baseado em troca, o meu relacionamento com Deus está muito mais perto do paganismo do que do cristianismo. Porque eu só estou querendo chegar até o Senhor Deus por aquilo que Ele pode me dar. Só estou querendo chegar ao Senhor Deus por aquilo que Ele pode me oferecer. E a minha pergunta para você é: quando foi a última vez que a sua alma teve sede do Senhor simplesmente porque Ele é o Senhor? Nós estamos fazendo um período de 40 dias agora lá de consagração e jejum lá na igreja. Com os jovens. E aí a galera perguntou pra mim: Davi, por que nós vamos fazer esses 40 dias de jejum? Qual é o propósito? Eu falei: o propósito é Jesus. Aí os caras falaram assim: não, beleza, Davi, eu tô ligado, mas qual que é a parada? É pra gente crescer? É pras nossas células multiplicarem? É pro evangelismo na faculdade funcionar melhor? É por causa de Jesus. É porque Jesus é bom. É porque Jesus é suficiente. É porque eu não preciso trocar mais nada com Jesus, porque Ele já abriu mão de sua glória e veio no tempo certo e morreu numa cruz e ressuscitou, e Ele já fez tudo aquilo que nós precisávamos, é aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Então agora a nossa fé é parte de gratidão, e só aqui tá ótimo. Só isso já é suficiente pra gente jejuar, orar e para nos consagrarmos. Não porque a gente quer que Ele faça alguma coisa, mas porque Ele já fez tudo. Jesus é suficiente. Então eu volto a te perguntar: quando foi a última vez que na sua casa, no seu quarto, ou aqui na igreja, você dobrou os seus joelhos e você falou com Deus e orou a Deus e você desfrutou da presença dele só porque Deus é muito bom, só porque Ele é maravilhoso, só porque a salvação veio de graça? E se essa imagem é distante de você, meu filho, minha filha, deixa eu te falar uma coisa: não é tão distante quanto você pensa. O Senhor Deus, Ele está a uma oração de distância da sua vida. Se você tem fé, e se você crê que Jesus é o Senhor, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, basta uma oração. Deus, o Criador, está a uma oração de distância da tua vida e Ele vai te visitar. E as coisas vão ganhar cores novas. As coisas vão ganhar beleza, bondade e verdade. E você vai se encontrar com o Deus que te criou. E todo o resto vai fazer sentido. Porque sem Deus, qual é meu propósito? Sem Deus, de onde eu vim? Sem Deus, para onde eu vou? Sem Deus, por que eu existo? Eu sou simplesmente fruto do relacionamento do meu pai e da minha mãe? Só tem uma parada biológica acontecendo aqui. E quando eu morrer, eu vou virar poeira cósmica e acabou, e é isso? Ou será que existe algo mais profundo? Será que não existe algo mais belo, algo mais maravilhoso? E existe, e eu te falo, é o Senhor Jesus Cristo. Então, que sua alma possa ter sede de Deus. Eu te vi em teu santuário, versículo 2, e contemplei o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios eu te louvarei. Sim, te louvarei enquanto eu viver. A ti, em oração, levantarei as mãos. Meu filho, presta atenção. O filho do rei Davi tinha traído ele, o Absalão, mano. Traiu ele. E agora ele está fugindo do próprio filho. Enquanto ele foge do próprio filho no deserto, ele para levantar um cântico de adoração. E isso aqui é muito poderoso. E eu aprendi isso aqui na minha caminhada cristã. Existe algo poderoso, algo sobrenatural que acontece no coração do crente que aprende a louvar no meio do deserto. Existe algo poderoso que acontece na vida do crente que aprende a louvar na hora da batalha, na hora da luta, na hora da crise. É quando... Sabe, só tem vitória quem passa pelo deserto, filho. Essa é a real. É muito bom quando a gente tá bem, tranquilo, tudo certo, tá tudo em dia. Eu tô com uma grana legal,
Eu tô bem com a minha mina, tá tudo certo, eu vou pra igreja e parece que o louvor sai até mais fácil, mas na hora da crise, é nessa hora que existe um filtro muito interessante. Mas eu te falar uma coisa, se você aprender a louvar no momento da crise, da luta, do deserto, você vai sair desse lugar mais forte, com a sua fé mais sólida e mais convicto no Senhor Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém aqui ou não? Tô pregando pra alguém nessa noite? Tem alguém comigo aqui? Tô caminhando pro final já. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Olha que interessante. Satisfação de um banquete. Mano, esse cara sabia do que ele tava falando. Ele era o rei. Hoje a gente comeu bem. Pique banquete. Mas a nossa refeição diária... Mano, é arroz, feijão e frango, mano. This is Brasil, velho. É a realidade do brasileiro. Agora o cara é o rei, mano. O rei comia um banquete todo dia. De repente esse cara tá no deserto. O banquete no deserto tava um pouco diferente. E ele tá olhando pra situação e apontando pra Deus e falando: o banquete, o real banquete é a presença de Deus. O Senhor me satisfaz mais do que um banquete. Pensa, ele tava desejando um banquete, cara. Ele tava com vontade de comer uma parada. Mas muito maior do que a satisfação que a comida traria pra ele, é a satisfação que Deus traz pra ele. Você consegue entender o nível de consciência de adoração? Quando ele fala, eu já estive em teu santuário, Davi sabe do que ele tá falando. Por quê? Porque Davi é o cara que traz a arca da aliança para dentro da cidade. A arca da aliança representava a presença de Deus. Só que a arca ficava num lugar que ninguém entrava, mano. A arca ficava num lugar que era o Santo dos Santos, que só entrava um cara, uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. O negócio é quando ele traz a arca da aliança de volta para a cidade, sabe o que ele faz? Ele coloca a arca no meio de uma tenda e as pessoas em volta adorando e louvando ao Senhor. E por alguns anos houve ali adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não havia Santo dos Santos, ou seja, as pessoas tinham acesso à presença de Deus. Quando Davi fala, eu já estive em teu santuário, ele não está falando uma parada qualquer, ele já estava falando de algo que ele esteve presente diante de Deus. Essa atitude dele, João, de colocar a arca no meio da tenda, com as pessoas em volta, onde não há véu, onde não há separação, era uma janela profética que apontava diretamente para o Cristo, diretamente para o tempo da graça, para o tempo que nós estamos vivendo hoje, onde não existe mais separação entre nós e Deus, se você crê em Cristo Jesus, porque o único mediador entre nós e Deus é o próprio Cristo, e Ele nos conduz ao santo lugar. Então ele sabe do que ele está falando. Ele sabe que ele já tinha experimentado o Senhor Deus. E como ele experimentou o Senhor Deus, não tem nada mais valioso. Por que você acha que Paulo fala que ele considera todas as outras coisas como perda? Como a gente cantou. E sabe que a palavra do grego original de perda, você sabe o que significa aquela palavra? O meu tio já pregou essa palavra aqui, sabe o que significa? Quando Paulo fala que ele considera todas as outras coisas como perda ou como lixo, a palavra original do texto é esterco. Ele está olhando para as coisas desse mundo, para as riquezas desse mundo e falando, isso aqui não vale nada. Sabe por quê? Porque Paulo teve uma experiência. Ele diz na palavra que conheceu um homem, está falando de si mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não lhe foram permitidas escrever e transmitir. Ou seja, ele experimentou do Senhor Deus. Ele experimentou da graça, do Deus que transcende todas as coisas. E agora as coisas desse mundo perderam o sentido, perderam o valor. Entenda, quem ama Jesus de verdade, quem se entrega a Jesus de verdade, todo o resto perde o sentido, você só quer Cristo. E essa é a tensão que agora a gente tem que administrar. Que vai ter um momento que eu não vou querer tanto assim a Cristo. Vai ter um momento da minha caminhada que eu vou estar mais fraco, mais fragilizado, mais cansado, mais exausto. Vou estar passando por luta, vou estar passando por uma dificuldade. É nesse lugar que você precisa permanecer firme, crente. É nessa hora que você não pode desanimar. É nessa hora que você não pode desistir. Porque no final das contas, é ter prazer em Deus. E na meditação da palavra e nas coisas
que Ele fala ao seu coração que vai transformar completamente a tua vida. Nós somos a geração que grita avivamento, mas odeia a vida de oração. Teve um evento maravilhoso aqui de um monte de gente que é amigo meu, que é a parada no estádio aqui, o Descende. Alguém foi no Descende? Levanta a mão. Ótimo, maravilhoso. Nada contra o Descende. Meu pai foi convidado do Descende. O nome do meu pai tá no line-up da parada. Então não tenho nada contra o Descende. Só que é a geração, mano, que tira o tênis e que vai pro estádio e que vibra, mano. E tá todo mundo lá. Eu vou. Mas foi pra onde, mano? Cadê a vida de oração? Cadê realmente a busca incessante pelo Cristo? A gente enche estádio, mano, mas esvazia os cultos. A gente enche estádio, cara. A gente faz evento com uma galera massa. Eu faço evento na minha igreja. Não é difícil fazer evento, mano. Difícil é fazer uma célula. Que evento? Vem todos os crentes, vem até os não crentes. Afinal de contas, nossos cantores vão na Globo, velho. Então vem crente, vem não crente, vem espírita, vem todo mundo. O evento é fácil de fazer. A nossa geração... Quantos anos você tem, mano? Você se converteu quando? 2000 e? Ótimo. A nossa geração viu uma galera rodar, mano. E esses caras rodavam nas nossas igrejas, pregando sobre avivamento. Vários deles ficaram amigos nossos. A pandemia mudou um pouco a configuração do que essa galera prega, mas no final das contas é mais ou menos a mesma coisa. O negócio é que a gente aprendeu a vibrar e a bater no peito e a falar: nós somos a geração do avivamento. E eu sei, mano, que se a gente apertar uns botões quando a gente tá pregando e usar umas 3 frases que você conhece, todo mundo vibra, mano. Todo mundo pula, todo mundo se pendura no teto. Não é isso, Sara? É Sara, né? Não falei errado, não. Sara. Todo mundo vibra. Você já viu isso também? Você é velho de igreja igual eu? Tamo junto. Mas sabe o que é a parada? A gente precisa de menos hype e mais oração. A gente precisa de menos onda, menos modinha, menos trend e mais joelho no chão. Porque pra fazer o que a gente faz, veio uma galera antes de nós, mano. Joelho no chão pra caramba, irmão. Oração, leitura da palavra. E essa galera quebrou mato pra gente chegar aqui e resumir a fé cristã em sinestesia, em sensações, em sentimentos. Não, Deus tem mais pra você, cara. Deus tem mais pra você. E aí, sabe o que tá acontecendo? A nossa geração tá no raso. Tá no superficial. Aqui, ó. Achando que... E nada contra, as nossas emoções são maravilhosas. Deus criou as nossas emoções. Mas achando que um arrepio, uma mão levantada, uma parada, é isso. E Deus tem mais. Não tô falando que isso é errado, mas Deus tem mais. Porque se você for no show do Coldplay, a galera também tá com a mão levantada, tem gente chorando. Tá acontecendo alguma coisa lá também, então? Então quer dizer então que tá rolando um mover de Deus. Não, pera aí, calma. O mover de Deus, sabe quando a gente vai medir? Quando a gente começar a perceber a mudança nos corações. Mas para fazer uma leitura externa, antes eu preciso fazer uma leitura interna. Como é que tá o meu coração? Como é que tá a minha adoração? Como é que tá a minha devoção? Porque quando eu paro para ler um salmo de alguém que tá rasgando o coração, é por isso que no versículo 9 ele tá falando de alguém que trama destruí-lo. Ele tava fugindo de seus inimigos. Mas alguém que num período tenso, talvez dos mais tensos de sua vida, ele tá entoando um cântico de adoração. E eu no período mais tenso da minha vida decido me afastar do caminho do Senhor. Então existe algo que eu preciso aprender, algo que eu preciso voltar, algo que eu preciso construir. A minha fé precisa ser mais firme, eu preciso buscar mais o Senhor Deus. A minha oração precisa ser mais sincera, mais verdadeira. Precisa haver mais consagração, mais jejum, mais leitura da palavra, mais olhar para o Cristo, Criador e Consumador da nossa fé. Posso ouvir um amém aqui ou não? Família, só existe uma mensagem,
uma causa, uma razão que vale a pena viver e morrer. E essa causa é a causa do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Você carrega a mensagem mais poderosa. Você carrega a mensagem mais incrível. Você carrega a mensagem mais intensa que alguém pode carregar. No final das contas, mesmo que tenha uma galera que tá pelo hype, Deus sempre separa os de verdade. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é imparável. E podem tentar massacrar a igreja, podem tentar perseguir a igreja, pode tentar acontecer o que for, no final das contas a igreja continuará avançando, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Então, nessa noite, eu te faço uma pergunta muito simples, cara, muito simples. Você tem consciência que você foi feito para Ele? Sim. Você entendeu que o seu prazer, a sua satisfação precisa estar no Senhor, acima de todas as outras coisas. Como ter prazer no Senhor Deus? Como buscar isso? Esvazia as outras vozes. Tá todo mundo disputando a tua atenção. Tá todo mundo disputando o teu like. Tá todo mundo disputando o teu clique. Tá todo mundo disputando a tua atenção. Porque a tua atenção dá dinheiro para essas pessoas. Que tal se você silenciar todas as outras vozes e se conectar com a voz do Deus que te criou? Sabe, se meu pai te ligar, filho, eu não tenho seu telefone. Eu não sei nem o seu nome. Mas se meu pai te ligar e você me passar o telefone, pode ser o número que for que ele estiver me ligando. Ele pode ligar do telefone dele. Quando eu atender, eu sei que é meu pai. Por quê? Porque eu conheço a voz do meu pai. Pergunta que o pastor responde toda semana. Pastor, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Pastor, como que eu faço para saber meu propósito? Você precisa conhecê-lo. Sabe por quê? Porque Deus tem o desejo de te conhecer. Deus tem o desejo de se relacionar contigo. Porque Ele sempre vem. Ele sempre vem. E Ele está aqui nessa noite. Ele descia no jardim. Ele desceu para falar com Abraão. Ele desceu para falar com Isaac. Ele desceu para falar com Jacó. Ele desceu para falar com Moisés. E Ele continua descendo para falar conosco. Ele desceu na forma do Cristo, o Deus encarnado. E Ele veio. E agora Ele está sentado à direita de Deus? Sim. Mas Ele está falando ao seu coração. E em espírito, Ele passeia aqui no nosso meio. Como naquele dia, o quarto homem da fornalha passeava no meio do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque lembre-se que Deus não os livrou do fogo, mas Deus entrou no fogo com eles. Talvez está passando por um momento complexo, um momento de crise, um momento de luta, um momento de batalha. Deixa eu falar uma coisa. Abra os seus olhos. Olha ao seu redor. Deus está do seu lado. Ou talvez você nunca se relacionou com o Senhor. Talvez você nunca falou com Deus. Talvez você nunca nem fez uma oração. Meu filho, minha filha, chegou sua hora de brilhar. Abre o seu coração. Você está numa igreja séria, de gente de Deus, num lugar que as pessoas não estão aqui para te julgar, mas as pessoas estão aqui para te acolher. Existe um Deus que te ama e que não poupou seu único filho para morrer numa cruz. E que está falando, você foi feito para se relacionar com Ele. Então faça uma oração. Como, Davi? Eu não sei fazer uma oração. Só abre a boca e fala com Ele. Rasga o coração. O teu lamento também é ouvido. A tua dor, a tua angústia também é ouvida. E das tuas palavras, da tua forma, do teu jeito. Mas fala com Cristo. E se a gente fizer isso agora, feche seus olhos. Feche seus olhos. Começa a fazer uma oração sincera agora. Não tenha vergonha. Não se importa com a pessoa que está do seu lado. Nós estamos todo mundo no mesmo barco, família. Todos nós precisamos da graça, da glória e do favor de Deus. Faça uma oração sincera. Reveja o lugar onde o seu relacionamento com Deus se encontra. E comece a falar com Ele agora. Comece a falar, seja sincero, abre o coração.
Tem gente que tem tempo de igreja, mas está com o coração frio, parecendo uma geladeira. E Deus está te chamando nessa noite, volta, volta. Deus está reacendendo a chama em alguns corações aqui nessa noite. Tem gente que está aqui e que nunca se relacionou com Cristo, mas você está sentindo uma parada dentro do seu coração. Esse é o convite do Espírito Santo. A porta da graça está escancarada nessa noite. Acessa a graça. Acessa a favor de Deus. Como? Faça a seguinte oração: Pai, perdoa os meus pecados. Pai, perdoa as minhas falhas. Perdoa a minha incredulidade. Me ajude a crer. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. Faça essa oração. Volta para o lugar de alinhamento. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é o centro da vontade de Deus.